Prepare-se para uma viagem através do tempo, explorando as batalhas mais sangrentas que moldaram a história da humanidade. De campos lamacentos a planícies em chamas, vamos revisitar esses encontros titânicos, onde exércitos se chocaram e o destino do mundo ficou na balança. Cada uma dessas batalhas não só mudou o curso da história, mas também deixou um rastro de destruição e sacrifício humano. Vamos mergulhar nas histórias por trás dos números, explorando as táticas, as armas e os eventos que levaram a essas conflagrações épicas e as consequências que ecoam até os dias de hoje. Junte-se a mim, enquanto desvendamos o passado e honramos a memória daqueles que lutaram e morreram nas batalhas mais sangrentas da história da humanidade, lembrando que cada gota de sangue derramada conta uma história. Nossa jornada começa em 260 a.C., no coração da China antiga. Imagine, se puder, a vastidão da planície de Changping, agora não um campo aberto, mas um mar de homens, um turbilhão de seda e aço, enquanto os reinos rivais de Qin e Zhao se enfrentavam. Por quase 3 anos, esses gigantes se enfrentaram em um impasse brutal. Imagine o cheiro acre de suor, medo e sangue impregnando o ar enquanto cada lado lutava por uma vantagem. Mas o que começou como uma guerra de manobra se transformou em uma demonstração brutal de força bruta e desespero. O general Qin Bai Qi, um nome que ecoaria através dos anais da história militar, executou uma manobra ousada, dividindo e isolando as forças Zhao. Presos, sem saída, os soldados Zhao enfrentaram uma escolha terrível: lutar e morrer ou render-se à misericórdia de Qin. As crônicas da época falam de rios vermelhos de sangue, do chão coberto com tantos mortos que o sol mal podia penetrar. Centenas de milhares, talvez até 400.000 almas, pereceram no rescaldo, um testemunho assustador do custo humano da ambição. Changping não foi apenas uma batalha, foi um cataclismo, uma ferida profunda na psique chinesa. Nossa próxima parada nos leva às planícies empoeiradas de Canaã, no ano de 216 a.C. Roma, a jovem república em ascensão, se viu diante de um inimigo diferente de qualquer outro que já havia enfrentado, Aníbal Barca. Imagine o medo que percorreu os corações dos legionários romanos enquanto testemunhavam o exército de Aníbal, uma força heterogênea de cartagineses, gauleses e númidas, se formando contra eles. Superados em número, superados em armamento, os romanos estavam confiantes na disciplina e na ferocidade que os haviam levado à vitória tantas vezes antes. Mas Aníbal, um mestre estrategista, havia planejado sua obra-prima. Ele atraiu os romanos para uma armadilha, usando uma formação inovadora em forma de crescente que explorava sua própria força numérica aparentemente inferior. Os legionários romanos, apertados e desorganizados, se viram cercados por todos os lados. O que se seguiu foi um massacre. Imagine o estrondo ensurdecedor de metal contra metal, os gritos dos feridos e o pânico absoluto que tomou conta dos romanos. No final do dia, mais de 50.000 romanos jaziam mortos, uma mancha indelével na história militar romana. Canaã não foi apenas uma derrota, foi uma catástrofe que quase derrubou uma república. Avancemos séculos, até o outono de 1813, para testemunhar o confronto de titãs perto da cidade alemã de Leipzig. Imagine o ar pesado com a fumaça de milhares de fogueiras de acampamento, o solo tremendo sob o peso de quase 500 mil de homens reunidos para a batalha. Este foi o auge das guerras napoleônicas. E Napoleão Bonaparte, o outrora invencível imperador da França, se viu diante de uma coalizão de inimigos determinados a acabar com seu reinado. Russos, prussianos, austríacos e suecos se uniram contra ele, buscando vingança por anos de guerra e conquista. Por 3 dias, a batalha se desenrolou, um turbilhão de mosquetes, canhões e cargas de baioneta.
Imagine o rugido ensurdecedor da artilharia, o cheiro acre de pólvora e o horror absoluto do campo de batalha enquanto homens caíam aos milhares. No final, Napoleão, superado e com suas forças destruídas, foi forçado a recuar. Leipzig, a Batalha das Nações, marcou o início do fim para o domínio francês na Europa. Foi um banho de sangue de proporções épicas, com mais de 100.000 baixas. Um lembrete brutal do custo humano da ambição imperial. O Leão e o Rei, Gaugamela, 331 a.C. Nossa jornada nos leva agora de volta no tempo, ao ano de 331 a.C., para testemunhar um confronto que mudaria o curso da história, a Batalha de Gaugamela. Imagine, se puder, o calor escaldante do deserto mesopotâmico enquanto dois exércitos, cada um com milhares de homens, se enfrentavam em uma demonstração de poder e glória. De um lado estava Dário III, o rei-deus da Pérsia, comandando um vasto império que se estendia da Grécia ao rio Indo. Do outro lado, um jovem rei guerreiro da Macedônia, um nome que ecoaria através dos tempos, Alexandre o Grande. Alexandre, com sua cavalaria companheira de elite, liderou um ataque direto ao coração do exército persa. Imagine o estrondo ensurdecedor dos escudos se chocando, o clangor de aço contra aço e os gritos de batalha enquanto macedônios e persas se enfrentavam em um combate corpo a corpo. A batalha durou horas, cada lado lutando com a fúria de homens desesperados. Mas a genialidade tática de Alexandre e a tenacidade de suas tropas acabaram prevalecendo. Dário III, percebendo que sua causa estava perdida, fugiu do campo, deixando seu exército para ser massacrado. Gaugamela marcou o fim do Império Persa, abrindo caminho para o domínio helênico e moldando o curso da história ocidental. Fúria no Pacífico. Okinawa, 1945. Nossa jornada nos leva agora ao século XX, aos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Imagine, se puder, o terror do Oceano Pacífico, o ar espesso com o cheiro de sal, pólvora e medo. Em abril de 1945, as forças americanas lançaram uma invasão em larga escala na ilha de Okinawa, o último obstáculo antes de um ataque planejado ao continente japonês. O que se seguiu foi uma das batalhas mais brutais e sangrentas da guerra. Um confronto implacável que deixou cicatrizes profundas na psique de todos os envolvidos. Os japoneses, entrincheirados em uma série de defesas fortificadas, lutaram com a ferocidade de homens que não tinham nada a perder. Ataques suicidas de kamikazes se tornaram uma ocorrência diária, cada piloto transformado em um míssil guiado, determinado a levar o máximo de inimigos possível com ele. Enquanto os americanos lutavam para tomar cada centímetro da ilha, eles enfrentaram uma resistência fanática. Os combates se transformaram em uma luta corpo a corpo brutal, muitas vezes travada em túneis escuros e claustrofóbicos, e em meio aos escombros de cidades destruídas. A Batalha de Okinawa foi um inferno na Terra, um testemunho da brutalidade e do desespero dos últimos dias da Segunda Guerra Mundial. Quando a luta finalmente terminou, mais de 200.000 pessoas haviam morrido, incluindo milhares de civis inocentes presos no fogo cruzado. O moedor de carne de Verdun, 1916. Nossa jornada nos leva agora de volta ao século XX, ao coração da Primeira Guerra Mundial, para testemunhar a batalha que se tornaria sinônimo de brutalidade e futilidade Verdun. Imagine, se puder, o cenário infernal das linhas de frente, o ar espesso com o cheiro de gás mostarda, pólvora e corpos em decomposição. Por 10 longos meses, de fevereiro a dezembro de 1916, franceses e alemães se enfrentaram em uma batalha de atrito que consumiria a vida de centenas de milhares de homens. Os alemães, sob o comando do general Erich von Falkenhayn,
lançaram uma ofensiva massiva, com o objetivo de sangrar o exército francês até a morte. Seu objetivo não era a conquista territorial, mas a aniquilação do espírito de luta francês. Os franceses, determinados a defender cada centímetro de seu solo, resistiram com uma tenacidade que surpreendeu até mesmo seus inimigos. A luta se transformou em um ciclo interminável de bombardeios de artilharia, ataques de infantaria e contra-ataques, cada um ganhando apenas alguns metros de terreno a um custo terrível. Os soldados de ambos os lados suportaram condições inimagináveis: lama, ratos, doenças e o medo constante da morte. Os generais, presos a uma mentalidade de desgaste, alimentaram a batalha com mais e mais homens, transformando Verdun em um moedor de carne que parecia não ter fim. No final, a batalha terminou em um impasse. Nenhum dos lados obteve uma vitória decisiva, e o custo em vidas foi impressionante. Estima-se que mais de 700 mil homens foram mortos ou feridos em Verdun, tornando-a uma das batalhas mais longas e sangrentas da história militar. Nossa jornada nos leva agora a um único dia, 1º de julho de 1916. Um dia que ficaria para sempre gravado nos anais da história militar como o dia mais sangrento do exército britânico. Imagine, se puder, a expectativa nervosa ao longo das linhas britânicas enquanto os soldados se preparavam para atacar as linhas alemãs ao longo do rio Somme, na França. Eles haviam sido informados de que o bombardeio de artilharia que precedia o ataque teria destruído as defesas alemãs, tornando seu avanço uma mera caminhada até a vitória. Mas a realidade era muito diferente. O bombardeio, embora intenso, não conseguiu destruir os arame-farpados alemães, nem silenciar suas metralhadoras. Quando os britânicos avançaram, eles se tornaram alvos fáceis para os defensores alemães. O resultado foi um massacre. Imagine o horror de ver seus camaradas sendo abatidos ao seu redor. O chão coberto de mortos e feridos, o ar espesso com o cheiro de pólvora e sangue. No final do dia, o exército britânico havia sofrido mais de 57 mil baixas, das quais quase 20 mil foram mortos. O avanço, que deveria ter sido uma vitória decisiva, se transformou em um dos maiores desastres militares da história britânica. Nossa jornada nos leva agora ao leste, ao coração da Frente Oriental, durante a Segunda Guerra Mundial, para testemunhar a batalha que marcou um ponto de virada no conflito Stalingrado. Imagine, se puder, o inverno russo brutal, o ar congelante cortando como uma faca, a neve manchada de preto pela fuligem e pelo sangue. Por mais de 6 meses, de agosto de 1942 a fevereiro de 1943, alemães e soviéticos lutaram por cada rua, cada prédio e cada centímetro de terra na cidade devastada de Stalingrado. A batalha começou com um ataque alemão implacável, apoiado por bombardeios aéreos implacáveis, que reduziram a cidade a escombros. Os soviéticos, liderados pelo general Vassili Chuikov, lutaram com a tenacidade e a ferocidade que se tornariam lendárias. A luta assumiu um caráter de pesadelo, com combates corpo a corpo travados em meio aos escombros de edifícios destruídos, esgotos e até mesmo no interior da fábrica de tratores da cidade, que continuou a produzir tanques até que foi tomada pelos alemães. À medida que o inverno se instalava, os alemães, mal equipados para o frio extremo, começaram a sofrer pesadas baixas por congelamento e doenças. Os soviéticos, por outro lado, lançaram uma contraofensiva massiva, cercando o 6º Exército Alemão dentro da cidade. Presos, com suprimentos diminuindo e sem esperança de resgate, os alemães lutaram até a morte. A rendição final do 6º Exército Alemão em fevereiro de 1943 foi um ponto de virada na guerra, marcando o início do fim para o regime nazista. Nossa jornada nos leva agora de volta à Guerra Civil Americana, para um único dia, 17 de setembro de 1862.
um dia que ficaria gravado na história americana como o dia mais sangrento de sua história militar. Imagine, se puder, os campos verdejantes ao redor do riacho Antietam, em Maryland, transformados em um matadouro enquanto as forças da União e dos Confederados se enfrentavam em uma batalha que decidiria o destino da nação. O general confederado Robert E. Lee, buscando levar a guerra para o norte, invadiu Maryland, esperando obter uma vitória decisiva que forçaria o norte a negociar a paz. O general da União George B. McClellan, liderando o exército do Potomac, moveu-se para interceptá-lo. A batalha começou ao amanhecer e continuou por 12 horas brutais. Imagine o rugido ensurdecedor da artilharia, o cheiro de pólvora e sangue, o horror do combate corpo a corpo enquanto homens lutavam e morriam a poucos metros um do outro. O campo de milho de Miller, a ponte de Burnside, a estrada afundada, esses locais se tornaram sinônimos do sacrifício e da carnificina do dia. No final, a batalha terminou em um impasse tático, mas uma vitória estratégica para a União. O avanço de Lee para o norte foi interrompido, e o presidente Abraham Lincoln aproveitou a oportunidade para emitir a Proclamação de Emancipação, mudando para sempre o curso da guerra. Mas o custo em vidas foi impressionante. Mais de 22 mil homens foram mortos, feridos ou desaparecidos em Antietam, tornando-a a batalha mais sangrenta de um único dia na história americana. Nossa jornada nos leva agora ao verão de 1863 para a pequena cidade de Gettysburg, Pensilvânia, onde outra batalha épica decidiria o destino de uma nação. Imagine, se puder, o calor sufocante de julho, o ar espesso com a antecipação e o medo, enquanto os exércitos da União e dos Confederados se enfrentavam em uma batalha que se tornaria um ponto de virada na Guerra Civil Americana. O general confederado Robert E. Lee, ainda confiante após sua vitória em Chancellorsville, invadiu o norte novamente, esperando infligir uma derrota decisiva que quebraria a vontade do norte de lutar. Mas o general da União, George G. Meade, recém-nomeado para comandar o exército do Potomac, estava determinado a detê-lo. A batalha começou em 1º de julho com um encontro casual entre tropas de cavalaria nos arredores da cidade. Imagine a confusão e a violência dos combates iniciais, à medida que mais e mais tropas chegavam ao local, transformando a escaramuça em uma batalha em grande escala. Nos 3 dias seguintes, a batalha se alastrou, abrangendo uma área extensa ao redor de Gettysburg. Imagine o rugido ensurdecedor da artilharia, o cheiro de pólvora e sangue, o horror do combate corpo a corpo, enquanto homens lutavam e morriam em locais como Little Round Top, Devil's Den e Cemetery Ridge. O clímax da batalha veio no 3º dia com a carga de Pickett, um ataque frontal desesperado por 12.500 soldados confederados contra o centro da linha da União em Cemetery Ridge. Imagine a bravura e a futilidade da carga enquanto os confederados marchavam sob uma saraivada de fogo de artilharia e rifle apenas para serem rechaçados com pesadas baixas. A carga de Pickett foi um desastre para a Confederação, marcando o fim de suas esperanças de vitória em Gettysburg. No dia seguinte, Lee foi forçado a recuar para a Virgínia, tendo sofrido pesadas baixas. Gettysburg foi uma vitória decisiva para a União, marcando um ponto de virada na guerra. Mas o custo em vidas foi impressionante. Mais de 51 mil homens foram mortos, feridos ou desaparecidos em Gettysburg, tornando-a a batalha mais sangrenta da história americana. E assim termina nossa jornada pelas batalhas mais sangrentas da história da humanidade. De Changping a Gettysburg, de Canai a Okinawa, exploramos os campos de batalha onde milhões lutaram e morreram, moldando o curso da história com seu sacrifício. Essas batalhas não são apenas números e datas. São histórias de coragem, estratégia e sacrifício humano. São lembretes do custo da guerra,
da brutalidade de que os humanos são capazes e da importância da paz. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir e se inscrever para mais conteúdos históricos fascinantes.